Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início a mais um estudo para o 24º seu, uma pequena palestra, né? Vamos apresentar. Mas antes nós vamos fazer a nossa leitura de harmonização, nossa oração, e aí vamos dar início ao estudo dessa noite. O trecho é tirado do livro Fonte Viva, lição 74, pelo Espírito Emmanuel. O título é Quando a Luz. E aí, Paulo, falando na segunda epístola aos Coríntios, né, capítulo 5, versículo 14, o amor do Cristo nos constrange. E aí, Emmanuel comenta: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito, categoriza-o a massa por comum, né, por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino, como que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir, é roteiro errado que ele deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso onde os padecimentos vão ter buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física figura-se-lhe um madeiro em que o mestre se aflige. É-lhe o corpo a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritivos aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo de Tarso. Vergasta-o a luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daquele que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suam e padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem do Senhor. Nós vamos então, meus irmãos, depois dessa belíssima página de nosso querido Emmanuel, nós vamos fazer a nossa oração de abertura do nosso estudo dessa noite. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai e nosso Criador, em profunda gratidão, Senhor, por mais esse dia em nossas vidas, pela oportunidade desta reencarnação, pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos entes queridos, Senhor, pelo emprego que temos, que nos assegura a nossa sobrevivência, pelo corpo físico que permite que nosso espírito aqui esteja encarnado. Em tudo, Pai, gratidão e contentamento. Jesus, nosso mestre, querido Rabi, obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita desta noite de aqui debatermos um tema e estudarmos um tema da doutrina espírita, do Evangelho, em que buscamos tornar produtiva, útil, bem-sucedida esta reencarnação que o Pai nos concedeu. E tu nos auxilia, Senhor, a realizar essa tarefa, pois tu é guia e modelo da humanidade. Aos nossos queridos companheiros espirituais, trabalhadores de nossas casas espíritas,
nossos guias espirituais, rogamos as bênçãos esta noite, que nos proteja, proteja todos que estejam nos ouvindo, interagindo conosco, que possamos buscar em vocês, queridos irmãos, a paz, o esclarecimento, a saúde, a proteção de que tanto necessitamos. Muito obrigado, querido mestre, obrigado, queridos irmãos espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, deixa eu só pausar a música aqui. Vamos dar início ao nosso estudo. O tema para hoje é o poder da vontade e do hábito na reforma íntima e na libertação de influências. Então, a gente vai tratar sobre a vontade, o hábito, o poder que nós podemos ter na vontade e no hábito para produzir a reforma íntima, que é um dos objetivos fundamentais dentro do que o Espiritismo nos coloca, e, ao mesmo tempo, a libertação de influências. Esse é um tópico que nós vamos desenvolver devagarzinho. Vamos primeiro tratar aqui da questão. Nós, nos nossos estudos, né, eu sou do Centro Espírita Jesus Maria José, aqui em Vassouras, e nós temos os nossos estudos, além das palestras, nós temos os nossos estudos nas segundas e quintas, e nós temos tentado abordar sempre um pouco mais essa questão da consciência, dos fatores que influenciam a consciência, que tem a ver também com o nosso tema, né, libertação de influências, acompanhando um pouco a abordagem de Joana de Ângeles, mas expandindo isso para outros estudos, outros autores, especialmente André Luiz, Manuel Filomeno, mas a Joana de Ângeles sempre norteia muito esse estudo psicológico que a gente tem procurado trazer, juntamente com os estudos espirituais da própria doutrina espírita. E dentro desse modelo que a gente propõe, a gente costuma tratar muito a questão do ego. O que é o ego? O ego é o que equivaleria àquilo que Kardec chama de alma, ou seja, o espírito encarnado. Então, o nosso ego é o nosso espírito encarnado aqui na Terra, representando, num dado momento da nossa existência, um personagem, uma persona. Por isso que a gente chama de personalidade, persona ou ego. Eles, na verdade, têm esse mesmo significado. O espírito encarnado vivenciando uma situação em que ele é pai, ou mãe, ou filho, ou filha, ou irmão, ou irmã, esposo, ou marido, ou esposa. Ele tem um determinado emprego, ele tem uma determinada profissão, ele tem determinados objetivos que não serão necessariamente aqueles que ele terá numa próxima reencarnação. Então, o ego é digamos, esse revestimento, é esse elemento que, quando, digamos assim, dá ao espírito um suporte para que ele caminhe o seu período da reencarnação, manifestando determinadas, digamos assim, buscas, aprendizados, correções do passado, aprender coisas novas, obviamente, também, né? Desenvolver as suas virtudes, procurar corrigir os equívocos que nós chamamos, vamos chamar de equívocos, vamos chamar de matrizes psíquicas, na linguagem de Manuel Filomeno e na linguagem de Joana de Ângeles, nós chamaremos de sombra, que é também uma forma que, como Carl Gustav Jung usava. Então, o Joana usa também um pouco a ideia de Jung, adaptando um pouco a doutrina espírita. Jung foi um grande estudioso da mente, de uma forma muito, muito abrangente, pegando várias áreas do saber humano. E essa noção de sombra é muito importante para nós, inclusive para o nosso estudo de hoje. Então, o ego é isso, é o espírito mergulhado na matéria, que Kardec chamava de alma, e ele se difere do espírito desencarnado, e principalmente porque ele está condicionado a um corpo físico, ele está condicionado a uma cultura, a uma tradição, da onde ele reencarna, aos valores familiares que ele recebe. Tudo isso vai formando o ego, formando essa estrutura que nós chamamos ego. Então, essa estrutura que nós chamamos ego, nós também às vezes chamamos de psique do encarnado, que é a mesma coisa, tá? É a maneira como nós, no estado consciente, nos enxergamos aqui na Terra. Eu me enxergo como José Ronaldo, né? Com o meu emprego, com a minha família, com os meus filhos, minha esposa,
minhas irmãs, meus sobrinhos, meus entes queridos, meus colegas de trabalho, meus companheiros de centro espírita. Isso me dá o meu suporte para que eu me coloque aqui na Terra. Então, isso ajuda a estruturar o meu ego. Mas veja, o ego ele é fluido, né? Porque à medida que eu desencarnar, eu me prepararei no plano espiritual para, numa nova existência, assumir um novo ego, em nova reencarnação, até que eu não precise mais reencarnar, como nós sabemos pela doutrina espírita. Mas enquanto eu precisar reencarnar, eu terei que vivenciar muitos egos. Isso pode parecer estranho, né? Que nós tenhamos essas várias camadas de sobrevivências e de vivências. E muitas das vezes elas estão bem expressas em estudos e pesquisas, por exemplo, que mostram lembranças reencarnatórias espontâneas em crianças, objeto de muitos estudos, especialmente o Dr. Ian Stevenson, Dr. Banerjee na Índia, Dr. Hernani Guimarães Andrade no Brasil, e que mostram as lembranças que vêm espontaneamente às crianças, algumas crianças que manifestam essas lembranças de vidas passadas. Então elas estão relembrando um ego anterior, elas têm um ego em formação agora, né? A criança está formando ainda o ego dela, e ela se lembra de um ego de uma vida passada. O mesmo efeito pode ser obtido, por exemplo, em um processo sonambúlico, anímico, pode ser obtido na hipnose, um processo de hipnose utilizado para uma terapia de regressão, para a busca de vidas passadas, né? Tentando reverter algum quadro neurótico que possa estar causando sofrimentos à pessoa. É uma terapia também utilizada, que basicamente está buscando um ego do passado e dentro desse ego um momento de crise, um momento de culpa, um momento de um trauma que traz sofrimento a esse espírito e esse sofrimento, essa aflição mental, nós vamos então chamar ela às vezes de neurose, né? Pode ser uma psicose também, que aí é bem mais grave. Mas para nós interessa principalmente os processos neuróticos, que são os mais comuns, nos afetam mais e que nós no Centro Espírita lidamos mais também. Bom, a ideia-chave de se compreender o funcionamento do nosso ego aqui encarnado, que nós utilizamos, como nós falamos em nossos estudos, é mais ou menos o seguinte, para simplificar bastante isso daí. Nós temos no nosso ego quatro pontos, vamos dizer, constituintes, de forma bem simplificada, tá? Que nós vamos chamar que é um núcleo cognitivo, que é o núcleo onde está a inteligência nas suas várias formas, não é só o lógico formal, né? São as várias formas de inteligência que nós temos. E nós temos um núcleo emocional. Então, o núcleo cognitivo, ele trabalha com a razão, ele trabalha com o cálculo, ele trabalha com estabelecendo padrões, relações, ele analisa, ele estuda. Esse é o ego, é o núcleo cognitivo do nosso ego. E nós temos um núcleo emocional. Muito bem. Os dois precisam sempre trabalhar juntos. Raramente nós utilizaremos um sem não utilizar o outro. Se nós descambarmos só para o núcleo da emoção, núcleo emocional, para a tomada de decisões, nós cometeremos erros certamente. E se nós descambarmos para a tomada de decisões baseadas somente no racional ou no núcleo inteligente de uma forma geral, sem utilizar a emoção, nós provavelmente também cometeremos equívocos. Então, os dois precisam trabalhar juntos. Então, esses dois núcleos são os mais importantes. Depois, nós temos um terceiro que nós vamos chamar de memória de curto prazo, que também funciona no ego. Aqui, vejam, nós fazemos questão de citar esse termo, memória de curto prazo, porque é a memória que nós utilizamos, que está acessível à nossa tomada de decisões aqui na Terra, para o nosso ego, enquanto estamos encarnados. Portanto, ela não é uma memória inconsciente, é uma memória, digamos, levemente subconsciente ou que está acessível diretamente para nós irmos lá buscar informações. Então, sempre que eu tenho uma emoção, ou seja, que eu ativo o meu núcleo emocional do meu ego, eu busco memórias do meu passado, das minhas vivências até a infância. A nossa infância vem
exercendo uma enorme influência sobre nós, mas nossa juventude, várias fases da nossa vida, tudo vai gerando influência. É da nossa memória que nós tiramos boa parte da nossa lucidez, da nossa sanidade. Para o funcionamento da nossa consciência, da nossa psique, nós precisamos da memória. Então, no caso do núcleo emocional, ele busca essas informações, o núcleo cognitivo também busca essas informações. Então, nós não precisamos, se nós não tivéssemos a memória, nós precisaríamos recomeçar a todo momento todo o aprendizado para chegarmos a um nível de inteligência, seja ele musical, seja ele espacial, seja ele emocional, seja ele inteligência social, seja inteligência lógico-formal, inteligência literária. Todas as formas de inteligência que nós temos, nós recorremos a essa memória. E o quarto, digamos, núcleo é o núcleo da vontade, da decisão, né, que fecha esse processo decisório, fecha a vontade, né, determina aquilo que será então o fator predominante, determina o comportamento. Então, o que é um comportamento? Porque para me falar, até para que nós utilizarmos o termo reforma íntima, a reforma íntima visa o quê? A melhorar o nosso comportamento. E o que é o nosso comportamento? Ele é uma combinação de três coisas, ou ele se manifesta, melhor dizendo, em três coisas: palavra, pensamento e atitude, ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. Essas três coisas definem o nosso comportamento, tá? Esse comportamento, ele antes de ser produzido, ele foi processado no nível cognitivo, ou seja, nesse núcleo de cognição, nesse núcleo de emoção, teve a memória ali sendo ativada para, digamos, suprir elementos que permitissem essa tomada essa formação, né, da ideia que está sendo formada, da estrutura que está sendo formada, e finalmente a decisão, a vontade que bate o martelo e determina aquilo que nós vamos então definir como sendo o meu comportamento, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu vou pensar, ou pelo menos o meu pensamento predominante. É claro que diferentes níveis evolutivos da criatura, ela vai ter diferentes níveis de desenvolvimento desses núcleos, o núcleo da memória e principalmente o núcleo da cognição, o núcleo da emoção e o núcleo da vontade, do ato decisório, né? Então, assim, um espírito menos evoluído, ele tem um determinado padrão cognitivo. Um espírito mais evoluído tem um padrão cognitivo mais elevado. Um indivíduo menos evoluído espiritualmente tem uma estrutura emocional mais frágil e mais inadequada muitas vezes. Não é inadequada, ela é adequada para o seu nível, mas ele não está pronto para tomar, digamos, decisões difíceis. O indivíduo emocionalmente mais maduro, por conta da sua evolução espiritual, tem esse núcleo mais desenvolvido e, portanto, ele é capaz de tomar decisões, gerar comportamentos, ajudar a gerar comportamentos mais desenvolvidos. O que não impede que o indivíduo que esteja numa condição mediana, um pouquinho para cima, que caracteriza uma parte razoável até, mediano, dos indivíduos encarnados na Terra, não muda o fato de que às vezes a pessoa vai tomar decisões equivocadas, tá? Porque nós temos o livre-arbítrio e muitas das vezes nós vamos pesar ali, nossa cognição vai pesar, bom, mas se eu fizer isso, eu estou fazendo aquilo que minha consciência me diz que eu estou em sintonia com a lei divina. Mas, por outro lado, ao fazer isso, eu diminuo ganhos que eu tenho, sejam eles financeiros, ganhos emocionais, ganhos afetivos, ganhos de poder. Então, eu prefiro o ganho de poder, eu prefiro aquele ganho afetivo, eu prefiro aquele ganho material a ter que estar em paz com a minha própria consciência. É uma decisão que nós tomamos. Isso aí é fruto do livre-arbítrio, equivocada a decisão, obviamente, que geraram um comportamento nesse padrão, mas faz parte do fato de existir livre-arbítrio, né? Senão, nós já nasceríamos prontos e acabados. Obviamente que a lei de causa e efeito produzirá os seus elementos corretivos próprios, e nós mesmos poderemos refletir sobre o que fizemos e
produzir as correções necessárias, né? Bom, então nós compreendemos aqui que nós temos um ego que tem um núcleo cognitivo, um núcleo emocional, um núcleo de memória de curto prazo, o que eu chamo de curto prazo é o dessa reencarnação, e um núcleo de vontade decisório, digamos assim. Muito bem. Só que o ego não se encerra aí. Esse ego, esse espírito encarnado, ele agora tem 4 fatores de influência, tá? O primeiro fator de influência, e que vai também dizer respeito ao título, a libertação de influências, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com essa ideia, porque o título, na verdade, está dizendo libertação de influências negativas, porque nós temos influências também positivas que nós recebemos, né? Mas é óbvio que o tópico aqui, poder do pensamento e do hábito na maneira de realizar a reforma íntima e na libertação de influências, a libertação de influências que nos prejudicam, influências negativas, obviamente. Fica subentendido isso no nosso título. Muito bem. 4 são os fatores principais que nos condicionam ou nos influenciam, positiva ou negativamente. Mas não há como escapar disso. Faz parte do processo da existência do ego encarnado. O primeiro deles é o meio. E o meio é a influência familiar, a cultura, as tradições que herdamos, ou seja, tudo aquilo que constitui o meio em que nós estamos inseridos, o meio ambiente em que estamos inseridos, a família em que nascemos, os amigos que temos, é, os caminhos meio que nos foram sendo, digamos assim, que nós fomos tomando aqui na Terra. Por exemplo, fomos fazer uma universidade, uma faculdade, ou então fomos trabalhar no comércio, ou fomos trabalhar na indústria, ou fomos montar um negócio próprio. Cada decisão dessa nos coloca num ambiente. E esse ambiente tem as pessoas que estão lá e que nos influenciam, porque nós somos influenciados pelas pessoas com quem nos relacionamos. Nós falamos da família porque é o primeiro grupo do qual nós temos uma influência muito forte. Logo depois vem a escola, depois vem os amigos, e depois começa a vir os grupos sociais e profissionais com quais nós nos relacionamos e se tornam, então, fatores de influência. Muito importante. Então, o meio, as tradições que nós herdamos, sejam elas religiosas, políticas, a cultura em que nós estamos inseridos, isso constitui um poderoso elemento de influência para o espírito. Nunca, é, vamos dizer assim, subestimemos o poder da influência econômica, social e ambiental sobre nós, encarnados. O segundo ponto é o organismo, nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele produz uma influência imensa sobre o nosso ego, ou seja, sobre o nosso espírito encarnado. O ponto, todo o nosso corpo produz essa influência, mas nós temos influências muito fortes, por exemplo, nos hormônios nossos, que são extremamente influentes no nosso comportamento. Mas existe um ponto ainda mais influente, além de toda a nossa estrutura hormonal, que é a nossa estrutura cerebral, do nosso cérebro, e todos os neurotransmissores associados, as conexões sinápticas que formamos, a forma como o nosso cérebro trabalha e todas as suas estruturas, a maneira como ele trabalha. Então, por exemplo, muitas vamos dizer assim, das neuroses hoje do mundo, elas têm a sua contrapartida. O que seriam neuroses? Seriam uma parte das depressões, nós podemos defini-las como neuroses, uma boa parte delas, se não a maioria delas, como neuroses, porque a depressão, ela também é um transtorno de humor, tá? Mas apesar de ser um transtorno de humor, ela entra num processo de monoideísmo, de ideia fixa, que o indivíduo não consegue se libertar. Por isso que ela acaba caindo numa certa compulsão. E isso é um processo neurótico, então é quase sempre, nós podemos dizer que a depressão também é uma neurose. A síndrome do pânico, as fobias de toda a ordem, por exemplo, fobia social é uma neurose, né? Os transtornos obsessivos compulsivos, os TOCs, né, que o pessoal fala, é uma forma de neurose. Então, nós temos várias neuroses que são hoje os grandes vilões, vamos dizer assim,
saúde humana, saúde psíquica humana. As pessoas que nos procuram no centro espírita, elas sofrem muito isso, né? Muitas das pessoas que nos procuram. Só que todos esses problemas que nós denominamos neuroses, trazendo essas aflições mentais, elas têm uma contrapartida de disfunção cerebral. É, Pode ser produção de neurotransmissores. Normalmente nós associamos três neurotransmissores mais importantes, mas são outros também que entram nesse processo. Então, os mais importantes, né, os mais comuns que a gente usa para citar esses problemas são a dopamina, a noradrenalina e a serotonina, tá? Mas existem outros também que participam dentro desse processo. A captação muito rápida, ou a recaptação desses neurotransmissores muito rápido, diminui o nível deles no fluxo sanguíneo do cérebro. E para que os neurônios do cérebro conversem uns com os outros, para que ocorram os disparos elétricos dos neurônios com as suas informações, preciso que o neurotransmissor realize esse processo. O neurotransmissor, os neurônios não estão ligados, colados uns aos outros. Existe um espaçozinho entre eles. E o que faz essa comunicação são os neurotransmissores. Se você tem uma baixa de determinado tipo de neurotransmissor, um determinado tipo de informação não circula. E o que se observa é que quando você tem baixos níveis de serotonina, no geral, você tende a deprimir certas áreas do cérebro responsáveis por um estado de satisfação, de alegria, o mesmo acontecendo com dopamina. E a noradrenalina, excesso demais dela produz muita agitação e pode produzir também estados de ansiedade muito fortes, que também são processos neuróticos. Diminuição da noradrenalina pode produzir uma diminuição da vontade também associada à dopamina. Então, ou seja, todos os nossos processos, mesmo aqueles cuja gênese estão no espírito, eles acabam se instalando no corpo físico também e tem a sua contrapartida. Então, não adianta. Você, uma vez que você está encarnado, seja porque você herdou geneticamente aquela tendência, que tem a sua contrapartida kármica, tá? Não estamos deixando isso de lado, não. Mas seja porque você moldou no seu cérebro essa forma, você criou fatores ali condicionantes dentro do teu cérebro que vão te acompanhar e você pode tentar mudar isso. Dá para mudar, mas isso vai demandar esforço. E ele é agora um fator condicionante. Então, vamos lá, recapitulando, eu tenho primeiro o fator ambiente, segundo, eu tenho o fator corpo físico. Qual é o terceiro fator condicionante? A influência espiritual, que é positiva ou negativa, porque nós nos conectamos, seja no desdobramento em sono, ou seja no estado de vigília, com inúmeras ondas de pensamento que estão circulando. O doutrina espírita aí nos explica isso muito bem. Então, nós somos condicionados o tempo todo por essas influências espirituais. E daí o cuidado na forma como nós vamos tentar trabalhar o nosso comportamento, que é a nossa proposta hoje, exatamente para tentar mudar esse padrão de. Não é mudar o padrão de influência, vamos melhor dizendo, sintonizar esse elemento de receptividade da informação espiritual com os nossos mentores, com os nossos benfeitores espirituais, com espíritos bem intencionados que querem nos ajudar, diminuindo a nossa receptividade a influências que sejam negativas e que vão nos prejudicar se nós deixarmos, né? Por fim, nós temos então agora o quarto fator condicionante, que é o psiquismo de profundidade. Não é a memória dessa vida, é a memória de vidas anteriores que vai trazer para nós uma série de influências importantes, mas nos interessam, especialmente, no nosso caso, o estudo da sombra. Sombra, como nós falamos, é um conceito muito utilizado por Joana de Ângeles, onde ela busca isso lá em Jung e vai adaptar isso para o Espiritismo. Manuel Filomeno de Miranda vai falar em matrizes psíquicas, né, também no seu estudo maravilhoso que fez através do Divaldo. E a sombra, ela na verdade, ela é um núcleo de força lá no nosso subconsciente de profundidade, de vidas anteriores, principalmente de vidas anteriores, mas pode ser dessa vida também. Por exemplo, um trauma infantil
pode se transformar numa sombra, uma violência sofrida pela criança, um sentimento de culpa, uma série de coisas podem vir à tona. Por exemplo, às vezes os pais se separam, vou dar um exemplo aqui. Os pais às vezes se separam e a criança se sente culpada por aquilo por alguma razão, às vezes isso acontece, né? Quando isso ocorre, a criança, ao criar esse sentimento de culpa, achando que ela é culpada pela separação dos pais, se isso acontecer, isso pode virar uma sombra, porque ela vai tentar esquecer isso, essa culpa que é muito ruim, muito dolorosa para ela, mas acontece que essa culpa não some, não desaparece do nada. Ela é uma força atuante lá. Terá que ser tratada mais tarde. Essa sombra vai prejudicar relacionamentos dessa criança com outras pessoas. Essa sombra vai criar, talvez até um comportamento um pouco mais, vamos dizer assim, como é um sentimento de culpa, pode criar uma certa distimia, né, que seria um comportamento assim, mais tristonho ao longo da vida, que normalmente pode vir a desencadear até uma depressão futura. Então, a sombra é uma coisa muito poderosa, é um fator muito poderoso e uma influência muito forte interna. Não é nenhuma influência externa, mas é uma influência interna muito forte, que nós precisamos tentar conhecer, trabalhar. Joana de Ângeles nos fala que a sombra, ela precisa ser transmutada, ela tem que ser iluminada, não tem como chegar lá e arrancar essa sombra de mim. Não tem como eu chegar e tirar isso de mim. Ele faz parte da minha história. Então eu tenho que trabalhar o meu ego, meu consciente, entendendo o funcionamento dessas forças, essas quatro forças que nós falamos aqui, para melhorar o máximo a nossa capacidade de tomada de decisões, que é o que define aquilo que nós vamos evoluir, vai definir nossa transformação moral, vai definir nossa reforma íntima. Conhecer esses quatro fatores: a influência do organismo, a influência do meio, a influência espiritual e a influência do subconsciente de profundidade, tá? Então esse é o ponto chave, é o ponto, é a base que nós partimos para tentar compreender como nós vamos trabalhar dentro dessa proposta nossa. Vejam, quando a gente fala reforma íntima, nós estamos falando é, em mudar comportamentos. Se eu sou egoísta, por exemplo, eu tento ser, é, digamos assim, mais cuidadoso com as pessoas, eu tento pensar mais no próximo e não pensar só em mim mesmo. O egoísmo, ele é uma das chagas, né? Como nós sabemos, um dos elementos mais problemáticos para a evolução. Vejam, um pouco de egoísmo não é ruim. Ele está dentro da estrutura do ego. É normal, é natural que isso aconteça. A ausência de egoísmo, ela só vai acontecer com espíritos mais elevados. No nosso nível, não tem como. Algum nível de egoísmo, de vaidade, de orgulho, pequenos níveis são naturais, até benéficos, considerando o nosso nível evolutivo. O problema é que quando ele começa a extrapolar um certo limite, ele se torna muito nocivo. E extrapolar esse limite é muito fácil de acontecer. Então, a vaidade, o egoísmo, o orgulho extrapolam e aí começam a paralisar o processo evolutivo e permitem que esses elementos do passado ainda não trabalhados venham à tona com muita intensidade. O ego não consegue bloquear. E aí as tomadas de decisão que nós falamos, baseadas na cognição e na emoção, começam a sofrer forte influência dessa chegada desses elementos do passado que nós ainda não trabalhamos. O egoísmo, a vaidade, o orgulho. Então, qual é a maneira que eu tenho de conseguir diminuir dentro de mim, no meu psiquismo de profundidade, esses fatores de condicionamento? É tomando decisões conscientes no sentido oposto. Então, por exemplo, o meu orgulho pressupõe que eu deva fazer o quê para combatê-lo? Ter humildade. Mas humildade em que sentido? Por exemplo, reconhecer meu erro. Ora, o reconhecimento do erro, ele de uma certa maneira, ele já é uma proposta dentro do Evangelho.
Não dessa forma como eu estou falando, mas se nós formos olhar o Sermão da Montanha, por exemplo, e eu costumo dizer que o Sermão da Montanha é uma psicoterapia da mais elevada grandeza, uma psicoterapia da alma que Jesus nos ensinou. Quando ele fala, não julgueis para não seres julgados, com a mesma medida com que julgais, sereis julgados. Com a mesma, ou melhor, com a mesma medida com que medis, sereis medidos, né? Ou com o mesmo rigor do seu julgamento, vós sereis julgados. O que que ele está dizendo? Se eu tenho erros, se eu tenho equívocos, e todos nós temos, é melhor que eu tente olhar para dentro de mim e corrigir meus próprios equívocos. Como é que eu posso fazer isso? Começar olhando as pessoas com mais indulgência, ou seja, com mais tolerância, sendo menos rigoroso nos meus julgamentos, se possível, nem julgando, porque nós não temos nenhuma capacidade de realizar bons julgamentos. Os nossos julgamentos são incompletos, são imperfeitos, são fragmentários, porque nós não conhecemos toda a história que está por trás das decisões que aquela pessoa tomou. E mais ainda, nós não conhecemos todos os elementos que caracterizam as tomadas de decisão de qualquer ser humano. Então, nesse sentido, o evangelho ele é maravilhosamente esclarecedor. Por exemplo, quando Jesus diz, tu reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não vês a trave que está no teu próprio olho. Mesma coisa. Eu fico vendo defeitos no outro, mas não vejo os meus próprios defeitos, e eu estou cheio deles. Então, essa busca de resolver o nosso problema do excesso de orgulho, por exemplo, ele parte do pressuposto de que a minha relação com o outro ser humano deve ser uma relação de indulgência, de harmonia, de eu ter tolerância, de eu desejar o bem. Quando eu estou fazendo isso para outra pessoa, eu estou. É como se fosse assim, um movimento de ação e reação. É uma ação para a pessoa que eu jogo para ela, seja pela palavra, pelo pensamento, pela atitude, o fato de eu ser indulgente, de eu ser tolerante, de eu ser compassivo, de eu ajudar essa pessoa, é uma ação, correto? Mas ela tem uma reação, que é o quê? Eu jogo para dentro de mim também esse tipo de uma nova compreensão ou interpretação da maneira como eu me relaciono com as pessoas. E eu começo então a iluminar essa sombra. Eu começo um processo de transmutação dessa sombra, dessas matrizes psíquicas que estão no meu subconsciente de profundidade. Eu estou amadurecendo o meu cognitivo, o meu emocional, estou amadurecendo minha capacidade de vontade, de tomada de decisão, estou desbloqueando núcleos de memória. Observem que é interessante, quando a gente fala que a memória, voltando ao início do nosso estudo, quando nós falamos da memória como um ponto onde nós temos ali um recurso que nós o tempo todo temos que buscar para suprir o nosso cognitivo no processamento da inteligência ou o nosso emocional, ao processar a emoção que vamos ter, a gente tem que estar o tempo todo indo lá buscar. E até também na nossa vontade, porque na minha tomada de decisão eu tenho que comparar com decisões anteriores. Então eu preciso buscar nesse núcleo de memória de curto prazo, que nós mostramos como sendo esses quatro constituintes da psique, do ego, eu preciso buscar lá. Só que uma coisa acontece também. Certas situações traumáticas, muitas das vezes, bloqueiam o acesso à memória, ou a culpa bloqueia o acesso à memória. E, às vezes, doenças físicas vão bloquear degenerações cerebrais, por exemplo, o Alzheimer, ele vai bloquear o acesso à memória de curto prazo. E isso vai fazer com que a pessoa tenha um total desequilíbrio do cognitivo e do emocional, porque ela não consegue buscar as referências que ela precisa e até para a tomada também de decisões. Então, a memória também tem que estar desbloqueada e ela se bloqueia, tirando o problema da doença do Alzheimer, que aí não tem jeito, ela é um desenvolvimento dentro do corpo físico que afeta inelutavelmente a, todo o ego, não tem jeito, faz parte de um processo do mecanismo evolutivo, quando o espírito já está se aproximando da sua necessidade de deixar a Terra e partir para o plano espiritual. Então, muitas das vezes nós vamos encontrar, tem aumentado muito, né, as situações em que envolvem a ocorrência de
do Alzheimer, mas é um exemplo bem claro de como uma, um transtorno biológico bem detectado, né, que é a morte celular muito forte de neurônios, inclusive na área do hipocampo, que são duas estruturas que nós temos no nosso cérebro, que estão muito relacionadas à memória. Os neurônios do hipocampo começam a perderem a sua funcionalidade, né, ou morrer mesmo. E essa perda neuronal intensa tende a gerar, então, os problemas da doença de Alzheimer. E isso vai causar uma degeneração em toda a tomada de decisão da criatura. A incapacidade dela de regir corretamente seu emocional, seu cognitivo e, consequentemente, sua tomada de decisão. Mas, às vezes, nós bloqueamos a nossa memória por conta desses traumas, desses medos, dessas culpas, das raivas, dos ressentimentos muito fortes. Um ressentimento muito forte em relação a uma determinada pessoa pode bloquear a nossa memória em relação às coisas boas que essa pessoa fez. A gente só consegue ver aquela coisa ruim que ela nos fez, ou que nós julgamos que ela nos fez. Mas nós bloqueamos a percepção das coisas boas que ela nos fez. E não conseguimos levar isso em conta. Então, esse bloqueio seletivo da memória também é um dos mecanismos que nós temos, que nós precisamos conhecê-lo. E ele é desbloqueado à medida que, com muito esforço, muita determinação e entendimento de como esse processo se dá, a gente começa, então, a exercer o poder da vontade, né? O poder da força de vontade bem direcionada. Só que o problema da questão da vontade, da força bem direcionada, é que nós precisamos, digamos assim, ter uma diretriz, correto? Que diretriz nós temos para tomar esse tipo de decisão? Nós espíritas temos duas, digamos assim, duas fontes preciosas de ensinamentos: o Evangelho, a vida de Jesus, os seus ensinamentos, e a doutrina espírita, e tanto na codificação quanto nas obras que vieram depois. E, e aí nós temos uma diretriz muito importante para nós trabalharmos a nossa vontade, o poder da nossa vontade, criando novas formas de fazer com que a nossa vida produza essa reforma íntima e consiga controlar essas quatro fontes de influência que nós falamos: o físico, o ambiental, o espiritual e o de inconsciente de profundidade. Se não adianta, gente, a gente ficar brigando com o nosso subconsciente de profundidade, achando, porque se a gente não conhecer bem o que está acontecendo, nós vamos lutar contra, digamos assim, a fonte incorreta das causas. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você acorda agoniado, com uma imensa angústia. Muitas vezes isso acontece conosco. Aí você vai dizer assim, não, eu estou com um processo obsessivo. Poderia ser, afinal de contas, um processo obsessivo é um fator, como nós falamos, é uma influência espiritual negativa. É uma das quatro influências. Mas e se não for um processo obsessivo? E se essa angústia que eu estou sentindo, ela vem do meu subconsciente de profundidade? E se ela for uma sombra que eu tenho que trabalhar? Então não adianta eu procurar um centro espírita e procurar uma reunião de desobsessão. Isso não vai resolver o meu problema. O centro espírita será um caminho, mas usando uma outra ferramenta que o centro me propicia, ou que o movimento espírita, ou que a doutrina espírita me propicia. E é isso que nós vamos aqui tentar trabalhar dentro dessa nossa proposta. Dentro das práticas espíritas que nós temos, tanto para a libertação das influências quanto para a reforma íntima, nós temos um conjunto de procedimentos que eles envolvem tanto o pensamento, a palavra e a atitude, que podem nos ajudar muito. Não, não é uma receita de bolo isso aqui, gente. Não existe uma receita de bolo. Cada indivíduo é um universo em si mesmo, é uma história única. É um ser criado por Deus que se desenvolveu ao longo do tempo. E após muitas histórias, muitos caminhos tomados, muitos relacionamentos, muitas interações e muitos aprendizados e quedas e também ascensões,
chegou-se a essa condição que nós somos hoje, cada um diferente do outro. E quando encarnamos, projetamos esse espírito na Terra formando o ego, na matéria formando o ego. Cada ego é diferente um do outro. Nem dois gêmeos são iguais uns aos outros, apesar de trazerem um forte condicionante físico, biológico, né? São diferentes também. E também tem um condicionante ambiental muito forte, porque, em geral, gêmeos são criados, gêmeos univitelinos, especialmente, são criados com a mesma roupa, se coloca a mesma roupa, estudam no mesmo colégio, saem sempre juntos. Então, o condicionamento ambiental é muito parecido numa boa fase da vida. O condicionamento biológico é muito parecido, mas os condicionamentos espirituais e o psiquismo de profundidade são diferentes, além da maturidade espiritual de cada um, da evolução espiritual de cada um, ou seja, desse núcleo cognitivo, do núcleo emocional, do núcleo não de memória, que é praticamente o mesmo para os dois, bem parecido, mas o núcleo de vontade, esse que a gente precisa estimular bastante, mas só adianta eu estimular a vontade se eu estiver trabalhando bem meu cognitivo, meu emocional. Então, vejam, o que que a gente propõe aqui? Se o meu ego, e a única forma que eu tenho de tomar decisões a partir do meu ego, eu não tenho como tomar uma decisão me olhando como um espírito desencarnado, porque essa decisão já foi tomada lá. O planejamento que nós fizemos ao encarnar foi de que nós nos livrássemos de influências inferiores, fossem elas espirituais, fossem elas de subconsciente de profundidade, que as nossas sombras, as nossas matrizes psíquicas que nos causavam ou que nos causam aflições mentais. A gente vem com essa proposta, a gente vem com a proposta de corrigir equívocos do passado. Chegamos aqui com a proposta de aprender virtudes novas e de desenvolvê-las, ou seja, de produzir a reforma íntima, né? Mas isso foi um planejamento quando eu estava desencarnado, numa cidade espiritual, num posto de socorro, sob a supervisão de entidades que me ajudaram a tomar essa decisão. E eu, dentro do possível, participei até certo ponto dessa decisão. E ao fazer isso, nós encarnamos. E ao encarnar, agora nós estamos restritos a esses fatores condicionantes que nós colocamos aqui. Nós não tínhamos lá o corpo físico nos condicionando, não tínhamos essa influência ambiental tão forte, porque lá nós estávamos mais livres dentro desse processo. Tínhamos, é claro, uma influência ambiental, mas ela é muito mais libertadora, ela não é opressora, digamos assim, mas a nossa influência aqui é muito forte. E nós conhecemos ela como se fosse, até um certo estágio da nossa vida, como se ela fosse uma espécie de coisa, de algo totalitário, ou totalizante, melhor dizendo. Por quê? Porque nós não atentamos muito para essa realidade múltipla nossa. Plano espiritual, matéria, plano espiritual de novo, depois matéria, e assim sucessivamente. Nós nos vemos como seres materiais. Até que a gente adquira essa bagagem que nos permite nos ver como seres materiais, até certo ponto, porque estamos no corpo de carne, mas também seres espirituais que conseguem projetar esse pensamento muito conectado com a espiritualidade leva tempo, né? Mas a gente precisa trabalhar dentro desse processo. Mas, ainda que cada indivíduo seja diferente um do outro, algumas práticas espíritas, e que se encontram também no Evangelho, que, para mim, pessoalmente, e quando a gente olha o Sermão da Montanha, a gente tem ali uma psicoterapia da alma, tá? E quando a gente faz isso, nós temos os seguintes elementos importantes a serem trabalhados. Primeira coisa, oração. A oração é uma conversa com Deus, a oração é uma conversa com Jesus, a oração é um diálogo que tratamos com muitos espíritos, guias espirituais, mentores, trabalhadores espirituais de nossos centros, espíritos protetores de nosso lar, entes queridos que já foram antes de nós e talvez avós, bisavós, e que se não reencarnaram, eles às vezes são nossos protetores e olham por nós. Estabelecer essas conexões com esses irmãos é extremamente importante, porque isso vai nos ajudar a lidar com certas, não vou dizer só as adversidades que são inerentes a esse mundo, mas com tomadas de decisões que sejam sábias ou tenham um certo grau de sabedoria.
que levem em conta que a vida não se resume só à matéria, mas ela tem uma consequência que ecoa pela eternidade de tudo que fazemos, né? Coisas que fizemos há 1000 anos atrás estão no nosso psiquismo de profundidade, até hoje, às vezes, nos influenciam, né? Decisões que tomamos lá 1000 anos atrás nos influenciam até hoje. Vamos pegar um exemplo bem forte disso, Emmanuel, né? As decisões que Emmanuel tomou há 2000 anos atrás, quando ele não, ele toma a decisão de não seguir Jesus e a Lívia segue esse caminho e eles se separam, aquilo ali vem influenciando a vida de Emmanuel até hoje. Ele está mais próximo, né, da Lívia agora, mas isso influenciou a vida dele até hoje. Então, seja, uma decisão tomada 2000 anos atrás. Então, as decisões nossas repercutem na eternidade. Todas as decisões que tomamos. Então, elas precisam, quando a gente começa a tomar contato que nossa decisão não está restrita a este momento, porque só existe a matéria, quando a gente entende que existe o espírito, e ele é um agregador de todo o aprendizado, de todos os atos bons e atos ruins, de todos os comportamentos bons e ruins com as suas consequências, a gente precisa ser mais sábio na tomada dessas decisões, na forma de como nós vamos exercer o poder da nossa vontade, né? A oração, então, é essa busca de conexão e eu pelo menos pratico e acho que seria uma recomendação que eu deveria fazer a vocês, experimentarem trabalhar essas duas formas de oração. Normalmente eu trabalho pela manhã, a minha oração mais longa, mais demorada, mas eu faço durante o dia e faço durante a noite também. Durante o dia, de acordo com as circunstâncias que vão se mostrando, muitas pessoas entram em contato, pedem oração e tal. E à noite eu faço também antes de dormir a minha oração. Mas eu tenho um cuidado muito grande na hora que eu acordo de fazer esse procedimento, com um pouco mais de cuidado que eu vou explicar. Mas a oração eu divido em dois tipos de oração principais. Tem vários tipos. A primeira é aquela de gratidão. É aquela em que eu sou grato a Deus, grato a Jesus e grato aos espíritos, todos, que nos ajudam, né? Que estão envolvidos nas nossas tarefas de divulgação da doutrina espírita, do nosso centro espírita, dos centros espíritas das casas co-irmãs que nós conhecemos, que nós entramos em contato. Então, nós somos gratos. É a oração da gratidão. A segunda é o que eu chamo de uma oração compassiva. É a oração onde a gente pede por outras pessoas. E aqui observem que a oração começa a ser uma forma de pensamento estruturado. Nós organizamos a nossa forma de pensamento de tal maneira que ela é um trabalho de, vamos botar assim, vamos usar o termo adestramento da nossa mente. Estamos condicionando nossa vontade em valores, a tomadas de decisões, inclusive condicionando o nosso emocional, condicionando o nosso cognitivo e desbloqueando elementos da nossa memória, porque estamos cultivando estados mais elevados, estados transcendentes. Há alguns estudos que mostram que essa parte nossa, especialmente do córtex pré-frontal esquerdo, ele está muito relacionado com esses estados mais elevados, vamos chamar assim de superconsciência, tá? É o neocórtex, né? Por que chama de superconsciência? Porque ele é um nível de consciência mais elevado. É aquela consciência filosófica, religiosa, ou seja, é aquela em que nós temos outras formas mais sofisticadas do nosso pensamento, as formas mais elevadas pelos quais o nosso pensamento alcança aqui na Terra e o nosso emocional também. Já se observou a intensificação do fluxo sanguíneo nessa região, que é muito importante para o estabelecimento de controle emocional, de pensamentos elevados, quando nós estamos em oração. Então, a oração é um adestramento, um treinamento da nossa mente. A oração de gratidão é uma oração que ajuda muito a gente a ser menos reclamão em relação à vida, a aceitar melhor as coisas e a compreender que tudo tem o seu tempo e tudo vai dar certo, tudo vai chegar aonde tem que chegar, que é sempre o quê? A nossa perfeição, a nossa felicidade, a nossa paz. Mas isso leva tempo. Só que o tempo por si só, ele não vai produzir isso.
O tempo ele produz desde que estejamos usando as ferramentas certas. E uma dessas ferramentas é a oração. Então, a oração de gratidão é uma oração que nos transforma e nos prepara melhor para a vida. Faz a vida ser mais suave. Quando Jesus diz assim, meu jugo é suave, meu fardo é leve, pressupõe-se um pensamento de gratidão a Deus. Mas eu diria mais, eu diria gratidão ao próprio Jesus, gratidão às pessoas aos nossos pais que nos geraram, aos nossos irmãos, aos nossos entes queridos, nossos amigos, gratidão aos nossos amigos espirituais que nos ajudam nas múltiplas tarefas que nos intuem. E a oração compassiva, essa oração em que a gente busca, então, exercer essa prática de pedir pelos outros. Isso, observem que a oração tem uma força muito grande, tá, gente? A oração tem um poder. Nenhuma oração fica sem resposta. Quando pedimos por outras pessoas, à medida que nós estimulamos esse processo, nosso pensamento ganha força. E ele é capaz, de fato, não vou dizer que nós vamos sempre conseguir obter os resultados que nós pedimos, porque nós não sabemos nem se o que nós estamos pedindo é o melhor para aquela pessoa. Às vezes o sofrimento para aquela pessoa é o melhor nesse momento. Mas a nós não cumpre julgar dessa forma. Cumpre sempre pedir para que aquela pessoa possa encontrar uma maneira de não ter mais aquele sofrimento e que seja feito melhor para ela. E quando a gente começa a fazer isso, nós estamos destinando uma parte do nosso tempo a uma outra pessoa, certo? Ou a outras pessoas. E quando nós começamos a destinar uma parte do nosso tempo a outras pessoas, observem que um dos efeitos desse processo é diminuir o nosso próprio egoísmo, porque nós estamos agora nos preocupando menos conosco, que é uma das características do egoísmo, e estamos agora nos preocupando mais com as outras pessoas. E isso é uma coisa maravilhosa. Aliás, diga-se de passagem, na própria leitura de harmonização, e o Emmanuel coloca, eu queria chamar a atenção disso daqui, é, ele coloca o seguinte numa das últimas frases, o último parágrafo: para Jesus é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa, onde encontra o fruto maduro, porém é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo, que suem e padecem dia a dia, para que os seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Ou seja, felizes são aqueles que trabalham pelo próximo, que tentam levar esperança ao próximo. Quando a gente faz isso, nós estamos trazendo esperança para nós mesmos, porque nós estamos nos transformando. Então, a oração tem um poder extraordinário. O segundo ponto nós chamamos a leitura edificante. Presenteie as pessoas com livros, se você tiver condições para isso, é claro, né? Uma condição financeira que permite, de vez em quando, estar dando presente um livro edificante, um livro espírita. A leitura edificante ajuda a estruturar o nosso pensamento, tira a quantidade de tempo que a gente perde com coisas absolutamente sem importância, ainda mais nos dias de hoje, né, com todo esse desenvolvimento das mídias sociais, da internet e tudo mais. É claro que a internet tem coisa muito boa, nós aqui estamos nos comunicando pela internet, né? Tudo o nosso processo hoje de estudos no nosso centro, uma boa parte deles, pelo menos, de segunda e quinta-feira, uma boa parte é feita via online, pelo Zoom e pela internet. Então, a gente permite que pessoas de outras cidades participem. Então, esse processo vai tornando o próprio movimento espírita algo mais, vai se criando uma vertente muito, muito interessante dentro do movimento espírita, que ajuda na difusão desse processo. Então, mas só que também tem muita coisa ruim na internet. Coisa ruim que eu digo assim, tem coisas ruins e tem coisas que são distrações. E toda distração que tira o encarnado do seu objetivo que ele planejou lá antes de encarnar, atrapalha, prejudica. É tempo perdido. Tempo perdido você não recupera mais. Você vai ter que agora aproveitar o tempo seguinte e usá-lo da melhor forma. A leitura edificante é uma forma excelente de usar o nosso tempo, ao mesmo tempo em que ela nos coloca em contato, quase como se fosse uma oração, assistido por bons espíritos, faz com que nós comecemos a trabalhar o nosso emocional. Por exemplo, quando você pega uma narrativa de André Luiz, Manuel Filomeno, você está trabalhando muito o cognitivo, é claro, o núcleo cognitivo do ego, mas está trabalhando no núcleo emocional do ego também. E o núcleo tomador de decisões, que é onde está o nosso poder de vontade ali, né? Então, o nosso comportamento está sendo modelado a partir do hábito da leitura,
Mas não é ler uma paginazinha, uma leitura de harmonização. Claro que isso é importante. Eu mesmo faço a leitura de harmonização antes da oração, para poder preparar, né, a mente para que na oração a gente consiga o melhor resultado. Mas, por exemplo, eu me refiro a você separar 30, 40 minutos por dia para você ler, para você se instruir, participar de estudos, assistir palestras online, assistir palestras no centro, porque tudo isso faz parte de um processo onde nós, então, vamos produzindo essa transformação, seja para a transformação íntima, a renovação íntima, seja para a libertação de influências deletérias, influências negativas que no mundo tão tumultuado que nós estamos vivendo, se nós não formos cuidadosos, vigilantes dentro desse processo, né, Jesus sempre chamava atenção para isso, orai e vigiai. A oração está direto dentro dessa proposta, mas o vigiai tem muito a ver com a leitura, porque ela vai condicionando a nossa forma, digamos assim, de estruturar o nosso pensamento de uma maneira correta. Ela ajuda no amadurecimento e desenvolvimento do nosso cognitivo, do nosso emocional, do nosso poder de vontade, ou seja, do nosso núcleo de tomada de decisão, tá? Ao mesmo tempo que nos prepara para o passo seguinte, que é ajudar o próximo. É, nós falamos que a oração compassiva ela quebra o nosso egoísmo. Por quê? Porque nós estamos tentando ajudar o próximo através da oração compassiva. Agora nós estamos falando de ajudar o próximo de uma maneira mais direta, pela palavra, por exemplo, conversando. Nos centros espíritas nós vamos achar as práticas de auxílio fraterno. Se você consegue, observe como as coisas vão se encadeando. Se você faz a leitura, a oração, você se conecta com seus, vai estreitando esses laços com seus guias espirituais. Se você começa a leitura edificante, sistemática, para participar de estudos e tudo mais, você começa a ganhar uma bagagem de conhecimentos espíritas, ao mesmo tempo que você vai vencendo os seus próprios equívocos, ou seja, nós vamos vencendo nossos próprios equívocos, né? Vamos produzindo nossa transformação moral. E isso vai nos dando uma certa bagagem para que no momento em que a oportunidade chegar, nós nos voluntariemos para o auxílio fraterno, que é receber uma pessoa na casa espírita que está vindo com uma depressão, com uma perda de um ente querido que ela não consegue lidar, que é uma situação difícil na vida dela, que ela está precisando de ajuda, ela pode estar doente, pode estar com câncer. E muitas das vezes o que ela precisa só é falar. Então, o auxílio fraterno é ouvir também, ouvir bastante, aconselhar dentro dos parâmetros da doutrina espírita. Lembra que nós falamos que o tempo realiza o seu trabalho de cura, autocura, de que tudo vai chegar. Quando eu falo que no tempo certo tudo vai chegar aonde tem que chegar, ao ponto correto, é porque a gente confia nesse conjunto das leis divinas que nos direcionam. Mas para que o tempo sozinho produza isso, sem a necessidade de que a lei de ação e reação venha com sofrimento, e nós nos antecipemos a esse processo sem precisar do sofrimento, o tempo trabalha junto com as ferramentas corretas que nós escolhemos. Oração compassiva, oração de gratidão, leitura edificante, prática de amor ao próximo. A prática de amor ao próximo, então, a gente coloca aqui o auxílio fraterno, mas esse auxílio fraterno se faz fora da casa espírita também. Não é só dentro da casa espírita, é fora da casa espírita também. Esse auxílio fraterno também, não com essa característica, mas a caridade, de uma forma geral, dar remédios, dar alimentos àquele que passa dificuldade, visitar um paciente no hospital, visitar uma pessoa em casa que não está podendo ir no centro porque ela está doente, aplicar passes nela. Então, todo esse processo é uma transformação interior que estamos produzindo, a reforma íntima. E, ao mesmo tempo, se você se propõe a estudar todo dia tantos minutos ou tantas páginas, você está fortalecendo o seu poder de vontade. E, ao fazer isso, você fortalece o seu poder de vontade, a sua força de vontade, em algo que é profundamente importante, porque você está fazendo isso num ato de oração, de leitura, de trabalho na casa espírita, se doando ao próximo, e você está crescendo espiritualmente.
Então, esses três aspectos que nós citamos aqui, entre muitos outros, né? O nosso tempo já chegou aqui no nosso momento de encerramento. Ele nos coloca essas possibilidades. Vamos então exercer a oração, vamos exercer a leitura edificante, vamos exercer a prática do amor ao próximo, vamos ter uma gratidão profunda pelo mundo que nós vivemos, mesmo nos momentos difíceis. Saibamos ter gratidão, porque a gratidão abre muitas portas. A gratidão nos deixa as sintonias mais elevadas com os espíritos superiores. A gratidão faz com que a nossa visão do mundo se modifique. O mundo nos devolve muito daquilo que fazemos por ele e a forma como o olhamos. Se a gente vê o mundo como algo ruim, nós vamos nos sentir mal. Mas se eu consigo ver algo bom no mundo, e tem muita coisa boa no mundo, nós vamos nos sentir bem. Então, a gratidão, ela é uma das portas que abre essa capacidade de nossa visão e entendimento corretos da vida. Bom, meus queridos, minhas queridas irmãs, nós vamos fazer a nossa oração de encerramento, né? Espero que possa ter sido útil o nosso estudo dessa noite. Elevando o nosso pensamento a Jesus, em profunda gratidão, Senhor, por estarmos aqui presentes, por todo o teu sacrifício e amor por nós, por ter estado conosco, Senhor, há 2000 anos, te fazendo pequeno para que pudesse se fazer compreendido por nós, por nos enviar a doutrina espírita, inúmeros irmãos, Senhor, que trabalham em teu nome e enchem nossa vida de luz, de esperança, de uma proposta, de um significado para a nossa existência grandioso. E nos vemos grandiosos porque nos vemos como os filhos da luz, Senhor, todos nós, todos seres humanos encarnados e desencarnados, porque somos filhos do mesmo Pai e tu é nosso irmão mais velho. Obrigado, querido amigo, obrigado, queridos irmãos espirituais. Abençoe a todos nós, abençoe a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nesta noite. Muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus.